O 8 em ponto de hoje está no ar e a gente vai falar da doença ocular que mais cresce no Brasil, que é a catarata. O nome significa cachoeira em latim e é uma alusão à visão que a pessoa teria se estivesse enxergando através de uma cachoeira. No Brasil são 550 mil novos casos todo ano. 350 mil pessoas ficam cegas devido à doença. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a oftalmologista Carla Tratsky, que é a nossa convidada de hoje aqui no 8 em ponto. Tudo bem, doutora? Bom dia. Tudo bem. Seja bem-vinda. Doutora, o que causa a catarata, hein? A catarata ela é uma alteração de uma... Vamos fazer uma pequena comparação. É uma alteração da degeneração que vem com a idade de uma pecinha importante dentro do nosso olho que se chama cristalino. O que serve o cristalino? Ele tem que função no olho da gente? O cristalino ele serve para filtrar as luzes ultravioletas e também ele serve para fazer também o ajuste do foco de visão também para o nosso olho. Agora, é uma estrutura do olho humano que desgasta, envelhece com o tempo e se torna opaca, é isso? É isso que provoca a catarata? Exatamente. Esta peça-chave do nosso olho, ela tem por característica ser totalmente transparente, né? E com a idade, ela vai ficando um pouco mais espessada e também vai ficando um pouco mais opaca, porque ela vai começando a ficar envelhecida. E isso é que faz com que as pessoas percebam que estão perdendo sua visão e que se chama catarata. Bom, é uma doença que, nas mais das vezes, ela é provocada pela idade, né? A gente envelhece e as estruturas vão envelhecendo junto com a gente. Agora, tem alguns fatores de risco que podem desencadear lá na frente uma catarata? Eu diria assim que as pessoas que têm doenças como o diabetes, por exemplo, doenças crônicas, elas já têm na sua circulação um componente a mais para que esta pecinha do nosso olho envelheça mais rápido, né? Porque essa pecinha chamada cristalino, ela é como se fosse um botão, vamos fazer uma analogia, um botão de uma roupa bem transparente, né? Então ela está dentro do nosso olho e ela faz a parte da filtração da luz ultravioleta e da parte da visão, no caso dos focos. E o que acontece? Com o tempo, essa estrutura, ela não tem vaso sanguíneo, ela é totalmente transparente. Ela recebe a nutrição e ela recebe também a questão da oxigenação através de microvasos ao seu redor. E a pessoa que tem, por exemplo, uma diabetes, ela tem problema nos microvasos. Então ela vai acelerar o aparecimento de uma catarata, sim. Ou seja, se a pessoa com diabetes tem mais risco de catarata, então ela tem que controlar também a diabetes. Sim. Aí o sedentarismo tem que combater, tem que ter exercício físico, diminuir o açúcar, a obesidade, esses fatores de risco para a diabetes, não é? Sim, corretamente. Doutora, e a gente fala aqui de catarata provocada pela idade, mas há outros tipos de catarata que não são provocados necessariamente pela idade, não é? Sim, nós temos as cataratas congênitas, que no caso quando a mãe está grávida e não sabe, ela recebeu, quem sabe, ela teve uma infecção, por exemplo, por rubéola. Por isso que é tão importante a vacinação por rubéola. Então essa rubéola, ela infelizmente ela passa pela placenta e vai até o feto. E ela atinge muito os olhos da criança que está ali em desenvolvimento do feto. E aí quando a criança nasce, às vezes ela nasce com os cristalinos já opacos, porque o vírusinho ele foi até os olhos e ele causou um dano, uma inflamação já dentro do útero que fez com que esse olho, esse cristalino já viesse bem mais frágil e inclusive com catarata chamada congênita. Tem também traumas que podem causar catarata? Sim, desde traumas de esportes, por exemplo, uma pessoa que até joga bola, às vezes um goleiro, às vezes uma pessoa que joga tênis, recebeu uma bolada no olho. Naquele momento tudo bem, se recuperou, foi jogar outras partidas, tal, mas de repente, depois de algum tempo, começa a perceber que o seu olho está ficando fraco. Daí vai fazer um exame oftalmológico, vai diagnosticar que existe uma catarata traumática. Doutora, a senhora falou em olho fraco. Esse é o principal sintoma que pode levar as pessoas a perceberem que tem alguma coisa errada que pode significar uma catarata? Quais são os sintomas da doença? Geralmente a pessoa, de uma forma geral, né, o mais comum, a pessoa começa a duvidar que o óculos está bom. Quem usa óculos começa a duvidar que o seu óculos está bom. E muitos pacientes falam, nossa, doutor, eu lavo meus óculos toda hora e parece que os óculos estão sujos. Na verdade, não é que o óculos está sujo, é aquele botãozinho lá dentro do olho transparente que está começando a ficar opaco. Então, a luminosidade, a luz, os raios, né, eles não entram mais como entravam antes. E aí a pessoa começa a perceber que, quando ela começa a ver em determinados locais,
existe uma mancha ao redor ou na frente daquele foco, por exemplo, uma pessoa que ela está conversando, da TV que ela está assistindo, e isso pode ser um aviso já, olha, já está mudando alguma coisa no seu olho. E também as pessoas dizem que o sol incomoda muito, também percebem que para ler também existem dificuldades, porque as cataratas são várias, né? E as pessoas, assim, muitas sentem de uma forma mais fácil de ser diagnosticada, que percebe que quando a pessoa dirige seu olhar, parece que está sempre sendo dirigido e parece que sempre tem uma nuvem próxima. Assim, está meio como se tivesse assim, uma nuvem, um algodão próximo. Ou às vezes eu brinco com as pessoas que parece até ter um tecido, tem um tule em cima do olho. É assim mesmo. Doutora, para a gente fechar rapidamente, e a tecnologia? Né? Afinal de contas, a gente tem crianças e adolescentes com contato cada vez mais precoce, com celulares, com tablets, com um computador numa distância muito próxima. Isso, lá na frente, a gente vai descobrir os efeitos disso, de repente, na ocorrência de uma catarata? A gente vai ter que observar ainda, nós ainda não temos esse dado, né? Mas a gente está em observação, eu diria assim, toda a ciência, né, a oftalmologia, do modo geral. Já temos algumas doenças que a gente sabe que a questão da tecnologia interfere, né? Então, assim, essa pergunta acho que vai ficar no ar algum tempo ainda para ser respondida. Eu acredito que tenha sim, mas é uma opinião pessoal. Né, sim, a gente ainda não sabe. Ainda precisa de um estudo científico para comprovar. A gente ainda precisa. Doutora Carla Tratsky, oftalmologista, muito obrigado pela participação aqui no 8 em Ponto e pelos esclarecimentos. Muito obrigada também pela oportunidade. Muito obrigada. Esse foi o 8 em Ponto, falando um pouquinho da catarata, e a gente acabou não mencionando, mas o tratamento para a doença não tem outro. É cirurgia mesmo, e só no ano passado, de acordo com o SUS, mais de 450 mil pessoas em todo o país fizeram cirurgias de correção da catarata no âmbito do Sistema Único de Saúde. Aos menores sinais de problemas no olho, é melhor consultar um especialista em oftalmologia, com certeza. O 8 Ponto fica por aqui, mas o SC no Ar segue com outras informações.